vou começar dizendo, dá para ouvir bem assim, nesse tom? Não precisa berrar não, né? Mas quando eu era criança, quando eu nasci, não havia missa todos os domingos. Apenas cada 3 meses aparecia o padre. Mesmo assim, a comunidade, lá nos cafundós, como se diz, de Santa Catarina, todos os santos domingos a comunidade se reunia, ainda que não havia a distribuição da comunhão, o povo se reunia para santificar o dia daquele que faltasse. No bom sentido. Era percebido pelos demais. E alguém ia perguntar o que tinha acontecido pelo fato de não ter aparecido para santificar o dia do Senhor. Foi também numa dessas ocasiões que, noutra localidade não muito distante da minha, domingo cedinho, a mãe, com seu filhinho de 8 anos, caminhando para a igreja, segurando na mão. A uma certa altura, o menino puxou na mão da mãe: "Ô mãe, quando é que eu vou ficar grande como o pai, para não mais ir à missa?" Eu pergunto, existe algo mais importante a ser feito no domingo, dia do Senhor, do que participar de uma Santa Missa? Por que então que muitos católicos praticantes ainda perguntam no confessionário se é pecado faltar à missa dominical? Que coisa triste. Eu diria que não só não existe algo mais importante do que participar, a não ser que eu seja um católico daqueles frios, indiferentes, mas não só não existe algo mais importante do que a missa dominical, como nada, sabe o que é nada? Nadica de nada é substituível, nada substitui a Eucaristia. Quer dizer, se você somasse todo o bem praticado no mundo, todo, eu estou falando, tudo de bom que é praticado no mundo, e fosse amontoando e somando, tudo junto, não teria o valor de uma única Santa Missa. E a razão, você sabe, foi explicado ontem, não é mesmo? A missa, se eu entender o que é a missa, o que é o santo sacrifício do altar, se eu entender o que é a Eucaristia, eu vou fazer de tudo, não só para ir para participar na missa dominical, como também, na medida do possível, e tem gente que faz isso, durante a semana também. Ora, se é o melhor que existe na face da terra, se é o tesouro mais precioso que nós temos, e um tesouro que anda assim meio manchadinho, meio sem o devido valor, é claro que esse esfriamento dependeu muito de nós mesmos, das nossas comunidades. É claro que eu não vou
nem resumir e nem me deter muito sobre o texto, porque vocês devem ter lido, né? Quem leu o texto? Dies Domini. E quem não leu, tem até o fim do ano ainda para ler, né? Agora, o importante não é ler como um livro qualquer, como um livro que vai matar a minha curiosidade, mas ler e depois assimilar o que ali está escrito, porque é um poço com água gostosa, fresca, e que quem conhecia esse texto antes desse congresso? Quem conhecia? Quem havia estudado esse texto? Que coisa maluca, né? Para ver como nós damos importância aos documentos da nossa igreja. E agora que você leu, vai dizer que você não gostou do texto. Vai dizer que não é um texto que sacode, que mexe, que deveria ser estudado em todas as paróquias, em todas as comunidades, em círculo, lendo, discutindo, refletindo. Vai dizer que você não vai fazer isso agora. Chegando, você que veio representar a sua paróquia, você não vai fazer isso ao chegar em casa? O que você vai fazer? Mesmo que o padre não queira, faça você. Não é proibido. É proibido fazer isso? Alguém pode proibir estudar um documento se cada 10 representantes que vieram formasse 10 grupos na paróquia para estudar o documento? Seria uma multiplicação. Já que você agora leu, estudou, aprendeu, não vai ficar só para você. Você deveria agora convocar outros 10, você. E numa sequência ao longo do ano, se convencendo. Por quê? Exatamente pelo valor, pelo sentido da missa dominical, do dia do Senhor. Vocês querem saber que a comissão, a Pontifícia Comissão para a América Latina, esteve reunida recentemente em Roma, inclusive o nosso cardeal, presidente da CNBB, também estava presente. E essa comissão para a América Latina estudou e depois propôs um documento unicamente sobre a missa dominical. A grande preocupação dos nossos bispos latino-americanos em relação à recuperação, à redescoberta do dia do Senhor. E nesse livrinho aparece uma estatística, eu só vou fazer uma referência breve dessa estatística em relação ao Brasil, a frequência da missa dominical. Por exemplo, na sua paróquia, qual é a porcentagem que você acha que... Quantos mil habitantes tem a sua paróquia? Quantos são católicos dessa paróquia? Quantos participam todos os domingos da Santa Missa? Bom, no Brasil, mais de uma vez por semana, 7,7%. Mais de uma vez por semana. A missa semanal, 28,3%. A missa mensal, 40,5%. Festas e solenidades, 11,2%. Anual, 8,6%. Nunca, 3,2%. Agora, mais de uma vez por semana e semanal, 36%. E regularmente durante o ano, 60,3%. Bom, isso faz pensar.
Não é por nada, então, que a Comissão para a América Latina está preocupada. E vocês sabem que estamos preparando mais uma conferência latino-americana que deve acontecer em 2007. E um dos pontos centrais dessa preparação para a conferência será exatamente a missa dominical. Ou seja, o discípulo, a discípula de Jesus, se quiser ser discípulo, e discípula deve naturalmente colocar a Eucaristia dominical em primeiro lugar. Pois bem, lendo as perguntas, as preocupações que vocês fizeram chegar até nós, elas foram 116 questões. Poucas, né? 116. Então vamos ficar aqui 116 minutos para responder uma por uma. É claro que, tendo recebido sexta-feira à noite, deu para ter assim na cabeça um pouco a preocupação principal. A maioria das perguntas foram um questionamento de como conscientizar as pessoas sobre a importância do dia do Senhor. Inúmeras questões sobre a nossa sociedade de hoje, que abre o comércio aos domingos e dias santos, exige turno nas fábricas, trabalhos, exigências que tiram a possibilidade de santificarmos devidamente o dia do Senhor. Questões muito repetidas também sobre a questão daquilo que já foi respondido ontem, e que portanto a gente não vai mais tocar no assunto, sobre divorciados, segunda união, situações que proíbem a participação concreta na mesa da Eucaristia. Mas, como se sabe, há muitas outras possibilidades de fazer ver a esses casos de como eles são amados e amadas por Deus. Entrando um pouco para dar um apanhado geral desse documento, portanto, pistas que você deverá ter presente depois ao reler o documento, ao estudá-lo melhor. A primeira coisa que eu diria, que nós não podemos viver sem o domingo. Na carta apostólica que nós estudamos ontem, Mane nobis cum Domine, João Paulo II nos interpela a nos empenharmos em descobrir e viver plenamente o domingo como dia do Senhor e dia da igreja, no número 23. Então, como eu estava dizendo, essas perguntas que foram feitas, eu já procurei encaixar na própria exposição. E creio que todas elas estarão contempladas, e por isso depois não vai haver um turno especial só para dar respostas. Eu já vou, ao longo da exposição, respondendo também. Por isso, as paróquias, elas serão comunidades autênticas. O que você entende por uma comunidade autêntica? Aquela que vive à luz dos Atos dos Apóstolos, que você já conhece. Pois bem, as paróquias elas só serão autênticas na medida em que descobrirem e guardarem a centralidade do domingo. Se não guardarem essa centralidade, pois a celebração eucarística, como já sabemos, é o coração do domingo. O que seria
alguém sem coração. Você já imaginou? Bom, uma comunidade cristã sem o coração, que é a Eucaristia, seria uma comunidade morta. Pelo menos infrutífera para o reino de Deus. E é claro que essa Eucaristia não é apenas um ir e participar na celebração e pronto. Deve servir para os fiéis cristãos como o lugar específico de adoração e também formação missionária. E o que é missionária? Anunciar Jesus Cristo ressuscitado, esperança do mundo. Se não formos nós a anunciarmos o ressuscitado como única esperança do mundo, quem vai fazer em nosso lugar? Por isso, a necessidade, gente. E você deve sair daqui com o propósito de se tornar um apóstolo do domingo, do dia do Senhor, uma apóstola, eu diria, um cabo eucarístico, não eleitoral, porque cabo eleitoral, mas imagina se você tivesse a mesma pertinácia, a mesma vontade de conseguir votos para o seu candidato, e fosse um cabo eleitoral de Jesus Cristo, fosse um cabo eleitoral da Eucaristia Dominical. Você já trabalhou para algum candidato? Por que nós não trabalhamos com esse ardor também para as coisas da igreja? Tomara que daqui um mês, daqui 2 meses, as igrejas as quais vocês frequentam estejam pequenas no domingo, pelo menos no domingo, porque algumas por aí já começam a ter clarões. Interessante é que é a reação de cada um, que não se preocupa com quem não veio, com os afastados. Eu deveria sair de uma celebração eucarística dominical com o propósito de ir até a casa. Bom, às vezes começa na própria casa, né? Que alguém da própria família precisa ser evangelizado. Mas, pelo menos trazer mais um. Mas não por ir evangelizando, fazendo ver a importância da Eucaristia dominical. Redescobrindo o dia do Senhor. O dia do Senhor. E a melhor maneira de santificá-lo é exatamente juntar-se à Assembleia para participar na celebração eucarística. Foi dito juntar-se à Assembleia. Portanto, a nossa fé não é individual. Eu sou responsável também pela salvação do meu irmão, da minha irmã. E tem gente que vai à missa, bom, eu estou garantido. Meu lugarzinho no céu está garantido. Será que está? Ninguém deve chegar sozinho no céu. Eu costumo brincar com os crismandos, não precisa ser no mesmo dia, mas que eu, no meu apostolado, no meu engajamento apostólico, eu me interesse tanto pela salvação do outro quanto pela minha. Então, gente, nós não podemos viver sem o domingo. Vamos repetir. Não podemos viver sem o domingo. Não podemos viver sem a ceia do Senhor. Que vida seria sem participar nessa mesa? Seria uma comida daquela que Jesus falou que perdeu
sabor, insossa, sem sal. Bom, o testemunho de 49 mártires de Abitinas, já ouviram falar nesse nome? Abitinas, onde é que fica? Na Tunísia, hoje se chama Tunísia, no ano 304. Esses 49 mártires que preferiram morrer a faltar a Eucaristia dominical. Será que nós seríamos capazes disso? De dar o nosso pescoço numa bandeja, mas não faltar na missa dominical? Isso aconteceu durante a perseguição de Diocleciano. Para eles, para esses mártires, estava em jogo a própria identidade, a vida cristã, baseada na participação na Assembleia, para celebrar a Eucaristia no dia memorial da ressurreição. Será que nós temos tanto amor à missa dominical? E você sabe que não é possível ser cristão, ser cristã, sem o domingo. E nem celebrar o domingo sem o cristão. Não é possível ser cristão sem o domingo e o domingo sem o cristão. Isso não está escrito no livro da vida. Então, temos que aprender, nos convencer. Porque se eu não estiver convencido, se eu não estiver motivado dentro, lá dentro, onde só Deus chega, eu vou considerar não só o domingo, como também tantos outros compromissos com Deus, com o próximo, com a comunidade, como indiferentes ou opcionais, em nome da minha liberdade. Claro, em nome da sua liberdade. Evidentemente que ninguém é obrigado a ser feliz. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado. Porém, se eu quiser ser feliz e salvar a minha alma, o mínimo para ser um bom cristão é fazer da Eucaristia a vida da minha vida. E o cristão não pode subsistir, não pode viver sem o domingo. Embora perseguida, a comunidade de Abitinas ou Tunísia se manteve fiel ao Senhor, graças à celebração eucarística dominical. O nosso congresso eucarístico nos convida a redescobrir com novo ímpeto o sentido do domingo, o seu mistério, o valor da sua celebração, o seu significado para a existência cristã e também para a existência humana. Como nós ouvimos ontem, rapidamente, naquelas maravilhosas colocações. Temos que redescobrir o mistério. Se não fomos ainda introduzidos à mistagogia, temos oportunidade ainda de fazê-lo. Quais são os traços característicos que fazem do domingo o elemento qualificante da identidade e da vida cristã? Domingo, por que toda essa história? Por que repisar tantas vezes sobre o valor do domingo?
Domingo, Páscoa semanal. Tem gente que estranha quando o comentarista, no início da Eucaristia, da celebração, hoje estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Todo domingo é Páscoa do Senhor. E não se diz também, muitas vezes a gente ouve por aí, domingo de Páscoa. Não, é domingo da Páscoa. Mesmo o sexto domingo, depois da Páscoa, é sempre da Páscoa e nunca de Páscoa. Todo domingo é Páscoa. Portanto, nós temos à disposição a Páscoa semanal. E não é possível compreendermos a importância e o valor do domingo sem uma referência explícita à morte e ressurreição de Cristo. Na hora que eu começar a ligar domingo, dia do Senhor, com Páscoa,